Bom, meus amigos, hoje eu quero começar com uma pergunta. Por que nós seres humanos pecamos? Por que o homem peca? Pensa aí. Logo a gente pensa, porque o pecado é bom. Aos olhos do ser humano, o pecado é bom. Por que é bom? Porque satisfaz os seus desejos, satisfaz os desejos carnais, satisfaz os nossos desejos. Se satisfaz os seus desejos, aparentemente é bom, é ótimo. Se está satisfazendo o seu corpo, tá tudo bem, não tá? Tá não tá tudo bem. Sabe por que não tá tudo bem? Porque não é certo pecar. Não é certo pecar. O que é o pecado? O pecado é qualquer ato, qualquer ação nossa que vai contra a lei divina, que vai contra a lei de Deus. E não é certo pecar. Não é certo. Deus condena o pecado. Só que os seres humanos pecam. Por quê? Porque o pecado, como a gente já entendeu e sabemos, aparentemente é bom para o nosso corpo. Nos faz bem, né? Irmãos, Jesus deixa bem claro na Bíblia, lá em Romanos 6, capítulo 23. Romanos capítulo 6, verso 23, desculpa. Ele diz que o salário do pecado é a morte. Se nós sabemos que o salário do pecado é a morte, por que nós pecamos? Parem aí e pensem. Por que nós pecamos? Porque Satanás, ele desde o início, novamente eu falo, lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou na vida do homem, Satanás, ele nos induziu a pensar que o pecado é bom. Ele mentiu para Eva, dizendo que se ela comesse aquele fruto, ela seria muito inteligente, ela alcançaria a glória de Deus, junto com Adão. E o que Eva fez? Comeu, experimentou. Por quê? Porque aos olhos do ser humano, aos nossos olhos, aos olhos de Eva, aquele fruto era gostoso, era delicioso. E ela quis provar. Quis provar porque a sua carne diz, prova. Ele tá falando que é bom. Prova, vai lá, não tem problema. O seu corpo falando. E ela, ao invés de ouvir Deus, a ordem que Deus deu a ela, não coma do fruto. Pode comer de todos os outros frutos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Só que ela ignorou. Ela buscou satisfazer os seus desejos, os desejos carnais dela. E é isso que acontece hoje em dia. É isso que acontece com nós, seres humanos. Nossa carne é fraca. Sim, todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Só que não é certo, meus irmãos, minhas irmãs. Jesus, chega um momento em que ele te liberta, que aconteceu comigo. Me libertou, me tirou do fundo do poço. Foi quando eu o aceitei como único e suficiente salvador da minha vida. Ele está aqui junto comigo, dentro do meu coração. O seu espírito está dentro de mim. Eu busco fazer coisas que o agradam para que ele venha para dentro de mim. Sim, a partir do momento que Jesus vem para dentro de nós passamos a viver uma nova vida. O que nós devemos fazer para que ele continue dentro de nós, dentro do nosso coração, morando dentro de nós? Porque nós somos o templo de Deus. Nós somos a sua morada. Temos que agradá-lo. A gente tem que agradar a Jesus, agradar a Deus. E o que nós temos que fazer para agradar a Deus? Satisfazer os seus desejos, ser
seguir ele pelo caminho estreito, desviar de todas as curvas, ir pelo caminho reto. Sim. Ou seja, temos que agradar a Jesus. Os nossos desejos, que nos levam a pecar, porque o pecado nos leva a seguir o caminho largo. Então, se a gente for satisfazer os nossos desejos, acabamos pecando. O que Jesus deixa claro é que tem uma condição para que ele more em nosso coração. A condição é andar pelos caminhos retos. Seguir ele em todos os sentidos, buscar agradar a Jesus, ou seja, deixar de agradar os nossos desejos, o nosso desejo, satisfazer os nossos desejos para satisfazer o desejo de Deus, o que não é fácil. Não é fácil, porque eu testemunho que não é. Para que eu tenha Jesus comigo, para que eu possa alcançar a minha salvação, eu tenho que agradar a Jesus. E como é que eu vou agradar a Jesus? Deixando de satisfazer os meus desejos, meus irmãos. Sim, eu tenho que abrir mão de uma série de coisas para seguir o que a Bíblia diz que nós temos que fazer para alcançar a salvação. Eu tenho que abrir mão de muitas coisas que um dia me agradaram, que um dia eu me sentia satisfeita pelo prazer humano. Meus irmãos, para que nós tenhamos Jesus no nosso coração, vamos deixar de agradar nossos desejos. Eu digo para vocês que eu busco fazer isso. Ninguém é santo. Ninguém é santo, porque só Jesus é santo, só Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Só que o nosso dever, enquanto servos dele, enquanto filhos de Deus, é estar andando em santidade, buscando a santidade. Temos que andar com Cristo. Podemos não alcançar o padrão de santidade que Jesus tem, que ele é santo. Mas o nosso dever, enquanto estivermos aqui vivendo nessa terra, é buscar a santidade. Como é que eu busco a santidade? Seguindo os preceitos bíblicos, seguindo o que a Bíblia diz que é certo. Como é que você quer transgredir os mandamentos da lei de Deus e quer ter Jesus no seu coração? Como é que você não segue os seus mandamentos? Como é que você não obedece à lei divina? Como é que você vive pecando sem se arrepender e quer ter Jesus no seu coração? Jesus, ele quer habitar em seu coração. Ele quer habitar no meu coração. Só que ele quer habitar em corações puros. E outra, para os que já são crentes, que conhecem a verdade e que vivem pecando, há uma condenação. Talvez mais séria que aqueles que desconhecem a verdade. Que é a verdade? A Bíblia, as escrituras bíblicas, a palavra de Deus. Os que ainda estão vivendo neste mundo sem conhecer a verdade, sem conhecer a Jesus, eles terão essa oportunidade um dia. E assim como aqueles que já são crentes, aqueles que, eu nem digo crentes, mas que já têm Jesus em seu coração, aqueles que já têm Jesus em seu coração, eles já sabem da verdade. Então, é seu dever, é nosso dever buscar a santidade. Podemos até dar uma deslizada de vez em quando, porque ninguém é santo. Só que é seu dever ter a plena consciência de que você errou. Seu dever é reconhecer que você é um pecador, que você é uma pecadora.
Nosso dever é nos ajoelhar, nos prostrar diante de Jesus e pedir perdão pelos nossos pecados. Nosso dever é reconhecer que erramos e não pecar mais, não persistir naquele erro, porque como é que eu peco hoje, peço perdão por Jesus, me perdoa, Senhor, e amanhã eu estou no mesmo erro. Como é que hoje eu peço perdão a Ele, choro, me arrependo, e não é um arrependimento de coração, que amanhã eu vou estar persistindo naquele erro. Não! Meus irmãos, minhas irmãs, errei. Perdão, Senhor. Reconheço que sou falha, pecadora. Mas é trabalhar, é caminhar, é andar sem pecar de novo. Sem praticar aquele mesmo erro. Isso é o que nós devemos fazer. Nos arrepender de coração. E para aqueles que estão pecando, que estão agradando de alguma maneira a sua pessoa, para aqueles que estão vivendo neste mundo, buscando satisfazer plenamente os teus desejos, porque tem gente que diz assim, vamos fazer o que nos faz feliz. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, vamos viver feliz, então é aproveitar os momentos, papapá. Para vocês, um alerta, porque ninguém nesta terra está aqui para agradar a si mesmo. Ninguém nesta terra está aqui em vão. Tá? Presta atenção. Jesus, Ele está te chamando. Ele tem um propósito para a sua vida. Ele quer você aqui, meu querido, minha querida, para andar com Ele, para pensar com Ele, para seguir com Ele. Ele quer você aqui para ajudar a Ele, para agradar somente a Ele, Jesus Cristo. Não pense nenhum irmão, nenhuma irmã, que nós estamos aqui nesta terra para nos satisfazer. Não, porque eu digo a vocês que eu já estou matando a minha carne, sim, desde o dia em que eu aceitei a Jesus. Deixo de satisfazer meu desejo. Como que eu deixo de satisfazer meu desejo? Deixando de ir a tal lugar, deixando de pecar, seja em pensamento, seja através das minhas ações, seja através de qualquer maneira que seja ela. Mas eu busco fugir. Fugir, porque ninguém resiste. Jesus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sim, temos que fugir, nós seres humanos. Não venha nenhum cristão, nenhum irmão me dizer que a carne resiste, porque não resiste. Somos falhos, pecaminosos e por aí vai. Então, se deparou com a questão que você diz, ixi, me ferrei, estou aqui, o que eu faço? Fuja, meu filho, fuja, minha querida, corre, sai correndo, tá na rodada de conversa, fofoca, não sei o que, PPP, fuja, é que você, sua língua não cai em tentação e você venha a pecar. Temos que ser vigilantes, constantes. Jesus nos ensina que a gente tem que se vigiar constantemente, então vamos fazer uso dessa dádiva que Jesus nos deu, esse presente perfeito. Vamos tentar agradar Jesus ao máximo. Porque aqui, lá em Gálatas, capítulo 5, no verso 17, Jesus fala, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Sim. É uma luta constante, meus amigos, minhas amigas. O nosso espírito, o Espírito Santo que habita dentro de nós, está lutando diariamente, dia após dia, contra a nossa carne. E a nossa carne querendo vencer o nosso espírito e querendo nos levar à tentação, nos levar ao pecado. E você tem que ser firme e forte, orar, vigiar, jejuar,
para que você se mantenha firme com o Espírito Santo dentro de você, para que você possa estar sempre na glória de Deus, com Jesus no seu coração. Então, vamos andar para que o Espírito Santo esteja sempre dentro de nós. Vamos tentar agradar a Jesus, não a nós mesmos. Porque é o Espírito contra a carne e a carne contra o Espírito. Tente agradar a Jesus, porque somente isso importa nessa vida, meus irmãos, minhas irmãs. Leia em Gálatas 5. Vai ser bem importante para vocês a partir do verso 16 ao 26. Leiam e reflitam nessa palavra, porque nós estamos nessa terra, meus irmãos, não é em vão. Vamos fazer o possível e o impossível para estar em Cristo Jesus. Amém? Que Jesus lhe abençoe, irmão, minha irmã, que você esteja sempre andando nos caminhos de Cristo.